Tá? E a somatória das duas, pressão efetiva e pressão atmosférica, as duas juntas da tal da pressão absoluta. Esse tema, pressão, vai ser discutido no próximo capítulo, tá? No capítulo 2. Bom, então, pressão absoluta, isso daí que eu acabei de falar. O R é a constante do gás, né, que vai depender do tipo de gás. No caso do ar, o R é 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. A temperatura é temperatura absoluta, né? A temperatura absoluta é na escala Kelvin. Então, se você mediu com o termômetro aí em graus Celsius, vai ter que somar mais 273. E o que mais? Por que a gente usa como escala absoluta a escala Kelvin? Porque o 0 grau Kelvin é o zero absoluto. No 0 grau Kelvin, todas as substâncias do planeta Terra estão em estado sólido. E quando está em estado sólido, congelado, não tem movimentação de elétrons. Tá? Bom, a equação dos gases, tá? A equação dos gases, que é a equação da mudança dos gases, ela vem a ser pressão da entrada. Quando eu estiver falando em equação dos gases, pressão de entrada, pressão de saída, tomem como base essa traqueia aqui de respirador. O que a gente tem aqui? A gente tem uma entrada e uma saída. Então, a pressão de entrada vai ser aqui, a massa específica de entrada aqui, a temperatura de entrada aqui. A pressão de saída vai ser aqui na saída, massa específica de saída aqui, temperatura de saída aqui também. Então, eu tenho vários processos. O primeiro processo... Travou. O primeiro processo é o isotérmico. O que é uma caixa isotérmica? Uma caixa isotérmica é que não tem troca de calor. Tem, mas é insignificante. Então, é onde você usa para guardar sua cerveja com gelo, seu refrigerante com gelo, sua catuaba selvagem com gelo aí, né? Então, o material isotérmico, o isopor é um exemplo de material isotérmico, só que isopor é a marca, tá? É o nome comercial. Então, o processo isotérmico é quando a pressão ISO, o que significa ISO? Igual, tá? Isotérmico, mesma temperatura. Então, é quando não há variação de temperatura. A temperatura de entrada é igual à temperatura de saída, tá? E você tem o quê? Você tem que a relação entre a pressão dividido pela massa específica vai ser igual, da entrada, vai ser igual à pressão da saída dividido pela massa específica da saída. A gente tem o processo também isobárico. O que é isobárico? Iso é igual, bárico é de pressão, ou seja, mesma pressão. Quando eu tiver um processo isobárico, a equação que eu vou ter que utilizar é essa daqui, ó. Massa específica da entrada vezes a temperatura da entrada é igual a massa específica da saída vezes a temperatura da saída. E a pressão vai ser constante. Processo isométrico. Métrico vem da onde? Vem de volume. Qual a unidade de volume? Metro cúbico. Tá? Então, o processo isométrico é quando o volume é igual. O volume é constante. O volume não muda. O processo é dito isométrico ou isocórico, tá? Quando na transformação não há variação de volume. Então, é o quê? É pressão da entrada
dividido pela temperatura da entrada igual a pressão de saída dividido pela temperatura de saída. E processo adiabático. Diabático tem a ver com troca de calor. Sempre que eu tenho o A na frente, significa que é inverso. Então, adiabático aqui não tem troca de calor. Vocês já viram em restaurante abadejo. Abadejo é o falso badejo. Existe badejo e o que não é badejo é abadejo. Tá? Bom, processo adiabático quando na transformação do gás, né, na mudança de estado aí, ou que seja, numa troca de calor. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter que a pressão da entrada dividida pela massa específica da entrada elevada à constante do gás, constante adiabática, né, vai ser igual à pressão de saída dividida pela massa específica da saída elevado ao K. Deixar um exercício aí, exercício resolvido do livro, tá? Ele tem resolvido na apostila. Então, dê uma pensada aí de 5 minutos aí e tenta resolver. O que a gente tem? No livro não foi dado desenho, mas eu botei o desenho para vocês enxergarem melhor, tá? Então, é tipo esse tubinho aqui, ó. Ele tem um gargalo na entrada, né? E depois ele abre. Então, esse exercício é isso daí. Então, aqui, ó, está entrando o hidrogênio, cuja constante adiabática do hidrogênio é 1,4. A constante, o R desse gás, é igual a 4.122 metros quadrados por segundo ao quadrado vezes Kelvin. Na seção da entrada, tá, eu tenho que a pressão de entrada desse gás está 3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, é sistema internacional. A temperatura de entrada é 30 graus Celsius. Ao longo da tubulação, a temperatura mantém constante, ou seja, na saída também é 30 graus Celsius. E a pressão, ela reduziu de 3 vezes 10 a 5, foi para 1,5 vezes 10 à quinta. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer, converter a temperatura para o sistema internacional e aplicar. Então, esse exercício aí, eu vou passar a parte teórica dele, né? E depois vocês vão substituir os valores e tentar resolver de novo para a fixação. Ele já está resolvido integralmente no livro. Então, o que eu pego? Eu pego a equação geral dos gases, tá? Isolo a massa específica da entrada. Daí, como falou que a temperatura da entrada é igual à temperatura da saída, então o processo é isotérmico. Tá? Se é isotérmico, vou utilizar a equação para processo isotérmico. Isolo a pressão da saída